Ô, Pondel, não quero fuder com o teu horário. E o Serginho veio aqui me dizendo no ouvidinho que... falta 10, né? Então, E a gente tem umas perguntas, temos que ir pra elas, então. Então, infelizmente, cara, porque eu curto pra caralho esses papos muito loucos, assim, com gente Vamos ter que chamar o Pondé de novo. Aí vamos aumentar o patrocínio, né? Vamos ver o que a gente vai poder pedir. Aí você já fica pensando, antes de chegar aqui, você fica, o que eu vou pedir de absurdo? Pensa, coisa vamos bem testar absurda. esses caras. Vamos fazer isso mesmo. Testa Pedir alguma nós. coisa muito difícil. Demorou. Em cima da hora, assim, ó. Comparado em cima da hora, muito difícil. Tem que ser. Bom, vamos lá. Tenho aqui já. O João Araújo manda aqui, salve, salve família. Pondé, vejo que você fala muito sobre a questão de ter filhos como algo positivo. E eu enxergo isso como um dos principais pontos do porquê o Rio de Janeiro é tão ruim. Pode explicar mais seu ponto de vista sobre isso? Caralho? Ele é carioca? Deve ser. Eu sou carioca. Eu não acho que esse é o problema do Rio. Eu suspeitava que você era carioca. É fácil, né? Mas eu não acho que esse seja o problema do Rio. Acho que o problema do Rio tá na política. Eu acho que o problema do Rio está em um monte de lugares. E muito mais a política do que no fato das pessoas serem filhos. Agora, eu entendo o que ele está dizendo. E isso era uma discussão que... Olha, eu entrei na faculdade de medicina em 79, né? E essa discussão já estava posta. Que era o seguinte... muitas pessoas têm muitos filhos e não têm condição material para bancar esses filhos. E então, deveria haver o que então, nos anos 80, se chamava de planejamento familiar. Que era você ajudar que as pessoas mais pobres, que acabam tendo mais filhos, tivessem menos filhos. Então tinha discussões na faculdade que assim... É ético você, por exemplo, fazer uma ligação de trompas de uma mulher que já teve 4 filhos e ela nem vai ficar sabendo? Ético não é. Então, mas essa era a discussão. Diante da necessidade do planejamento familiar, você, enquanto médico, poderia fazer isso? É claro que não é ético e não é legal. Mas ali na frente de batalha, ela não ia nem saber o que você estava fazendo porque era uma cesárea, por exemplo, certo? Por conta disso, eu acho que é isso que está atrás do que ele está falando. A ideia de que pessoas que muitas vezes não têm condição de criar filhos, acaba tendo um monte de filhos. O que acontece? A pirâmide é engraçada. Quanto melhor condição de vida você tem, menos filho você tem. Porque, inclusive, para as mulheres, se tiver mais filho, tem menos trabalho. Então, eu acho que o que ele está dizendo, e ele está perguntando porque eu digo que é positivo, não é simples, assim, eu não estou dizendo que é positivo. Eu acho que a experiência de ter filhos é uma experiência bastante rica. Inclusive porque é problemática. Com certeza. Inclusive, Concordo você pra tem, caralho. você sabe como é que é. Aham. É uma experiência muito rica. Muda sua vida profundamente. Exatamente. Para mim também foi assim. Então, agora, o que eu critico é porque muita gente hoje opta por não ter filhos e inventa desculpa legal para isso. Porque o mundo está muito cheio. Porque a humanidade é ruim. Não tem nem a honestidade de ser Brás Cubas o Machado e dizer: cometi muitos pecados na vida, pelo menos um eu não cometi. Não tive filhos. Não leguei a miséria humana para ninguém. Certo? Não, é assim não, porque eu sou uma pessoa preocupada, porque eu sou vegano, porque eu acho que vai botar mais gente comendo carne. Entendeu? É isso que eu critico. Eu acho que quem quer ter filho tem, quem não quer não tem. Eu acho que se perde uma experiência, mas não há dúvida que tem tido uma diminuição gradativa do número de crianças, principalmente da classe média para cima. Isso é fato. Tem muito filho da classe média para baixo. Que vai a pergunta Será que a do nosso experiência seguidor aí. de produzir um ser humano e criar esse ser humano para que ele seja um ser humano que você acredita que é o melhor possível é igualzinha à experiência de adotar um ser humano e criar esse ser humano para que ele seja o melhor ser humano possível do teu ponto de vista? Assim, eu fico pensando. Igualzinho não é, né? Eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Você tem 2 já, né? Tenho 2 meninas. Eu tenho muita vontade de adotar uma pessoa, sabe? Então, eu fico pensando se eu... Uma das minhas principais dúvidas nesse ponto é se eu vou conseguir amar essa pessoa pra caralho que nem eu amo minhas filhas, sabe? E eu não acharia justo adotar uma pessoa se fosse pra não amá-la como eu amo as minhas filhas.
Olha, eu acho que tem gente que adota filhos e ama como se fossem filhos biológicos, como se diz. Acho que sim. Ao mesmo tempo, pode ter gente que adota uma criança porque tem um barato social na cabeça, e aí quando a criança está lá crescendo, descobre que não gosta tanto. Ou não podia ter filho, adotou, né? Agora, quando você adota uma criança, você traz, junto com essa criança, uma história inicial de vida que ela tem, que muitas vezes é complicada. Justamente por isso ela foi parar na adoção, né? Porque é complicada. Mas eu acho que é possível pessoas, principalmente que não tiveram filhos e adota filhos, e ter um vínculo afetivo com essa criança tão poderoso quanto quem tem um filho biológico. Eu nunca tive vontade de adotar filhos, eu sempre quis ter filhos meus. Agora, eu nunca tive essa ideia de criar filhos para que eles fossem a melhor pessoa possível. Não? Não, nunca tive essa ideia. Essa é uma ideia um pouco recente. Você cria seus filhos pra quê? Qual que é o seu objetivo? O que você gostaria que seus filhos se Eu não tornassem? tive objetivo quando eu tive filhos. Eu simplesmente tive eles. Eu não tinha um objetivo. Mas você tem Né? direcionamentos que você dá como pai, né? Sim, mas isso sim. Isso sim, assim, estudar em escola tal, Assim, gostar de ler livro. as minhas filhas eu quero que elas gostem de jogar videogame, cara, que é um novo livro. Pra caralho. Pra caralho. Ah? Tomou o dedo do meio do Pandé. Pra caralho. Ó, novo livro aí! Ele nem viu o que eu fiz, né? Ele tava olhando pra baixo, ó. Pra caralho. Eu nem vi o dedo Novo livro. Pronto, agora eu vi. Não, diga. Não, Vamos pra eu tava próxima. dizendo isso. Tava dizendo que quando as minhas filhas nasceram, a única preocupação que tinha na minha mente era o bem-estar delas. Ah, isso sim. sabe? Com certeza. Mas é... Comer bem, À ter bom medida, que elas, médico. à medida que elas Fralda. vão Boa fralda. questionando as coisas, ou sei lá, começando a ter dúvidas mesmo. Eu tenho uma com 8 e outra com 6. Então, eu sinto que eu tô no momento... Eu tento, toda vez que surge um questionamento, assim, especialmente os difíceis, o meu norte nesse caso é que elas sejam o mais esclarecidas possível. Ah, sim. Sem, por exemplo, desde o começo, nunca teve a pira do Papai Noel ou do Coelhinho da Páscoa. Porque, porra, é um pouco egoísta isso que eu... Porque, porra, eu que me fodo, eu que cuido de tu, eu que faço tudo, eu que compro o presente, tu ainda vai acreditar essa porra no Papai Noel? Papai é papai aqui mesmo. Pô, Papai Noel sou Mas eu. olha, a minha filha, por exemplo, que cresceu num ambiente judaico, né, em casa, e não acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, adora ovo de Páscoa. Claro, Assim, chocolate, mano. mas não mas se liga. Elas ganham lá os ovos. Na Páscoa lá, Ainda bem que você dá os ovos de Páscoa, Porra, né? na Páscoa eu fico escondendo ovinho e tal. Então. compro os Mas ovos fala pra que ela. foi ele que escondeu. Mas fui eu que escondi. né? Você é o coelhinho da Páscoa. Eu sou o coelhinho da Páscoa, É. Papai Noel, a porra toda sou eu, entendeu? Pinta a barba de branco. É, Não precisa quase. a barriga já tem. Já tô quase assim. Mas eu quis dizer que eu nunca pensei em fazer meus filhos a melhor pessoa, porque eu acho que hoje isso é um discurso, entendeu? Tem muitos pais que querem que os filhos salvem as baleias, querem que os filhos não comam carne, querem Vira que os filhos não super-herói. comam açúcar, virem um super-herói. É isso que eu quis dizer. Produz o filho na Com intenção... um projeto. É. É isso que eu quis dizer. Mas eu acho que se eu fosse criar... Eu não tenho filhos, né? Mas se eu for Dá ter... tempo ainda. Dá tempo, 30. Mas se eu tivesse... Eu não queria, tipo, direcionar ele pra ser um super-herói, mas eu gostaria que eu desse toda a base que ele precisa pra viver nesse mundo, tá ligado? Porque eu faria questão tipo... De dar um direcionamento, de ajudar... Porque é difícil viver nessa porra, tá ligado? Eu não quero só largar ele, sacou? E que tem ter uma coisa, hein? Eles nunca são o que você esperava que fossem Imagina. quando crescem. Eu tô falando nem de bem nem de mal, tô falando de Aham. que não é aquilo que você Imaginar. necessariamente pensa que é. O mundo nunca é o que a gente acha que é. É bem mais legal assim, eu acho. Bem mais legal. Senão não teria graça. O Davi Daço, ou David Davi Aço, sei lá, mandou aqui, salve, salve família. Professor, gosto muito do senhor, me considero um de seus alunos que a internet formou. Qual a sua opinião sobre destino? Estamos com o futuro escrito ou é algo para diminuir nossa angústia? PS, faz a ponte do Flow com o professor Clóvis de Barros, por favor. Ele nunca veio aqui?
Nenhum deles. Só você é o único filósofo foda que vem aqui dar a graça. Dá graça, é bonito. Pra quem acredita em Deus é papo sério. Dá a graça é papo sério. Olha, eu não acho que tem um destino. Eu não acho. Agora, Tu não eu acha acho que tem um que... destino, tu não acha que tem um propósito, tu não acha que tem Deus, tu não acha que tem nada. Agora, eu acho que existem certas coisas na vida que funcionam um pouco como limites e parâmetros. Então você tem um destino biológico, por exemplo, genético, você tem um destino que é um pouco pautado pelo lugar onde você nasce, Então, pela língua que você fala, pela época que você nasceu. Você não nasceu em 1500, você nasceu no século XX, certo? Então, e vive no 21, isso não é um destino no sentido forte da palavra, mas isso dá certos limites e contextos que você não é completamente livre e dono de todo o destino. Mas eu não acho que existe um destino metafísico. setado nas estrelas. É acho isso que não. será. Dia 27 de 2028, você andará na ponte escura. É isso aí. Até porque o mundo já acabou um monte de vezes, né? Segundo Os caras que acreditam Os nessa caras porra. que acreditam em destino, né? Ô, Jean, tem um vídeo aí do Chaves. Porque eu falei do Chaves. Você viu? Acho que não, acho que é só Não é o beijo Chaves. É um Chaves. Ih, caralho, a gente tinha que estar de headset, tem né? que... É verdade. Foi. Tá, Foi tem que fone pôr rapidinho. isso aqui pra ouvir. Eu faço sair na Faz. TV. Aí sim, Janzão, que isso. Eu pensei que Olha era o estilo El do Chavo. cara. É o Chavo. Esse aí já morreu, porra. Não dava pra Já, ser não, ele, mas é. não ele. Eu pensei que ia passar um trecho do programa do Chaves. Ah, entendi. Tu gosta do programa do Chavo? Meu filho gostava Uma muito. pergunta bem simples. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Corleone se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro? Que Caralho, eu não falou? entendi nada. Não, na moral, irmão, Eu tu fez eu não ter mó trabalhão de entendi. fazer o áudio sair lá pra falar essa merda. Peraí, passa de novo que eu não entendi Não, porra. ele total falou um monte de coisa. Falou só... aleatória. utilitária. É. Ah, tá. Ele só falou Ele um falou um monte monte de de coisa promessa. Ah, sacanagem. entendi, entendi. Falou um monte de coisa de sacanagem. Eu acho que Começou sim. a falar uma porrada de coisa, um monte de palavra difícil lá, blá blá blá, blá pra parecer. Tipo, no Instituto das inteligente. Pernas Soltas, eu vi que as árvores são verdes e, na verdade, todo o Eu céu... entendi que ele estava questionando a ideia de instituição totalitária, instituição utilitária. Eu Mas acho, aí depois eu ele total, começou a se- a pirar no ir muito É. longe, terminou com ouro. É, caralho. É, porque sociedade utilitária, em alguma medida, é a nossa, né? Sempre pensando em otimizar o mal-estar, otimizar o bem-estar e tirar o mal-estar. Mas tudo bem. O VB Donadon mandou um áudio aí, gente. Taca aí. Torcendo. Caralho, que Pondé no flow, cara. Pondé, eu queria saber tua opinião sobre as redes sociais, cara. O que faz isso com o ser humano? Se você tem alguma opinião formada. Eu acho que as pessoas ficam muito vazias e muito fúteis por causa das redes sociais. O que tu acha? A gente falou um pouco sobre isso. Eu acho que as pessoas muitas vezes são meio fúteis e meio vazias. Eu penso das redes sociais que elas são uma técnica. Elas criam problemas e elas criam soluções. Só traz o microfone pra você aqui, por favor. Elas criam problemas e elas criam soluções, entendeu? Então, não acho que as redes sociais fazem as pessoas necessariamente ficarem fúteis e vazias. Eu acho que a gente fica sabendo que elas são fúteis e vazias por causa das redes sociais. É, total, a gente percebeu. Nossa, é só isso que a galera quer saber? Bunda, peito, morte, sangue, É isso aí. tragédia. Isso aí. Isso aí. O Ig Fonse mandou aqui, ó. Salve, salve família. Primeiramente, quero agradecer ao Pondé por toda a sabedoria passada. Qual seria a sua opinião sobre o enorme momento de casos como depressão, ansiedade e suicídio estão sendo causados por essa autocobrança excessiva de dar certo na vida, de ser alguém? Então, a gente não tem noção como, por exemplo, eram os números de suicídios e depressão há 1000 anos atrás. Porque a gente não tem dados para comparar. Então, acho que a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente quer dizer que agora é assim, antes não era. Agora a gente tem mais dados. Então, é possível que seja porque tem mais gente fazendo isso ou porque a gente fica sabendo que tem mais gente. Agora, a última parte da pergunta dele, acho que é interessante, quer dizer... Sem dúvida nenhuma, quando você tem um sistema de pressão para você
dar resultados, para você chegar lá, para você conseguir as coisas, isso seguramente pode produzir depressão. Porque você fica numa lógica em que você não pode fracassar, que você não pode dar errado, que você não pode nunca relaxar, e isso pode produzir depressão. Bom, é um meme da vida que o japonês se mata pra caralho, provavelmente por causa da pressão. Lá eles Então, são um país bem rigoroso, né? É comum isso. Quanto mais rigoroso mais pessoas vão Pode se matar, eu produzir acho. Né? muito sofrimento, sem dúvida. Você pega um filho e fica exigindo que ele... Mas eles também são um dos países mais ricos do mundo. Saúde melhor, os caras vivem pra caralho lá, ninguém tem câncer, todo mundo é magro. O que mostra como as coisas são difíceis. Pra você ser civilizado, Todo tem mundo que... tarado, esqueceu Todo mundo Tem esse tarado. lado também. Pra você ser civilizado, tem que ser um pouco triste. Já dizia o velho Freud. Caralho. Mal-estar na civilização. O Pior que é verdade. Dermacol mandou aqui uma propaganda. Ó. Bonito é ser inteligente. Da terra de Franz Kafka, a Dermacol tem 55 anos de história e nasceu nos estúdios de cinema de Barrandov, em pleno mundo soviético. Caralho. Caralho, o cara deu todo um contexto histórico pra marca. Tá vendo que o aqui. Pondé faz? Até os patrocinadores ficam mais fica inteligentes. inteligente, Nasceu na República Tcheca, imagina. Você tá É. falando que é a terra Aham. do Kafka. Sigam @dermacol_br com linha de make-up. É presente certo no Dia dos Namorados. Assinado Estagiário Sabido. www.dermacol.com.br. Entra lá, compra lá umas maquiagem pra tua namorada, sei lá. Ou você compra pra você mesmo. Dia dos namorados aí, né? O Combination manda aqui, ó. Pondé, no ponto de vista filosófico, o que é felicidade? Tá de sacanagem comigo, Que é né? 5 horas de podcast. 5 horas de É, podcast. eu quero que ir embora e o cara me pergunta o que é felicidade. É, Tipo, qual o pô. sentido da vida? E por que você acha que as pessoas são tão vazias e sem propósito de vida? Abraço de um não inteligentinho. Cara, essa aqui, Combination, é claro que o Pondé pode falar se ele quiser, mas se tu assistir o outro Flow com o Pondé, a gente fala pra caralho sobre essa parada aqui de propósito da vida Verdade. e tal. Foi. É. É verdade. Se você quiser, com todo respeito. E se você quiser falar também. Não, fica à vontade. eu só diria o seguinte, assim, por que ele falou, por que as pessoas são tão vazias, não sei o quê. Porque às vezes a vida não tem muito propósito, às vezes você se preocupa só em conseguir comer, né? Sim. Que quem nasceu primeiro, né? Ele não ficar pensando, meu Deus, qual que é o propósito da vida? Não, É. tigre, meu Deus, qual? É, isso aí, inclusive antes era assim mesmo, né? Então o propósito da vida é não virar comida do tigre. Entendeu? Às Tava vezes claro o propósito. Entendi porque eu tô vivo, é pra não morrer. o propósito é fazer um curso para conseguir trabalhar como telemarketing, daí você conseguir melhorar, fazer faculdade. Então, E aí chegar no fim da tua vida fudidão, mas a tua próxima geração vai estar bem pra poder gastar tudo e a terceira geração ficar fudida. vai ser pobre de novo, é pai rico, filho nobre, neto pobre. É isso. O Marcos M. Moraes diz aqui. Monark, a pessoa que lhe enviou de presente o livro da Ayn Rand foi a Daniele Rosane de Joinville, Santa Catarina. Salve, Daniela, obrigado pelo presente. Fui eu que enviei o Sedex, esqueci de pôr a carta dela na caixa. Porra, que vacilão! Caralho! Pô, mas ele confessou, pelo menos. Aí ele ainda manda um hahaha, cara. Se fudeu! Caralho! Ela se fudeu, Se eu vou fudeu. dizer. E daí, pior ainda, qual que é o nome da menina aí? Daniele Rosane. Daniele, pô, obrigado muito pelo livro. Ó, Obrigado ele é um filho da atrasado, né? preciso ler Ayn Rand. Falar sobre os Que foi o individualismo selvagem. a filósofa russa americana? Pondé, o Monark é o Timothy Leary dessa geração? Quem que é Timothy Leary? Também É um muito louco. Cara da então eu sou, você é antipsiquiatria, muito louco. tomava muito droga, meio filósofo, sabe? Antissistema. Eita, caralho. Caralho, agora eu vou só te chamar de Timothy. Caralho, veio o Timothy da Chama de galera. ti. Titi. O Titi. Titi. O Perrelli manda aqui, ó. Fala. Márcio aqui. Pondé, pode mandar um abração o Dr. Eduardo Barros, urologista do Itaim Bibi, conhecido como Dr. Rola Linda. Grande fã seu.
Agora, a pergunta. Quando vai passar essa chatice de discussão entre direita e esquerda? Saudades quando brigávamos só por futebol. Ah, vai demorar ainda. Também acho que vai demorar. Vai demorar. Tá vendo a eleição de 22 E vai parecendo vir igual? no mesmo esquema. O que você acha vai da demorar. terceira via nessa próxima eleição? Eu acho que seria ideal, eu não vejo como viabilizá-la. É. Daqui, olhando pra lá, de onde a gente Não tá, tem ninguém aparecendo aí, né? acho que não. Além de Os não que ter ninguém aparecem não faz muito... É. Tem uns que estão aparecendo que já apareceram antes. Sim. Tem uns novos que, porra, Você vai até saber. pode achar que o cara podia ser melhor, mas não tem viabilidade política, né? É. Que nem o Partido Novo, por exemplo. Muita gente pergunta, o Amoedo, mas viabilidade política zero, né? É. Pode Mas se tem muita candidatar à gente querendo a vontade. terceira via agora. Eu acho que é forte esse pensamento da terceira Mas via. tem que aparecer um nome, né? É. Pra É. se construir a viabilidade Uma coisa dele, que eu né? falo, o Bolsonaro ficou 4 anos antes da eleição correndo o mundo fazendo campanha. Não tem ninguém da terceira via fazendo algo assim. E a eleição ano que vem, né? É. Então a gente já sabe que o segundo turno vai ser Lula E e Bolsonaro. É, eu só desisto desse país aí mesmo. É. E o pessimista sou eu depois. Ah, não, com o país eu... Deus é uma coisa, agora o país... Eu tenho que... Tá, esse é o último. Tá. O Rubinho Leleste que manda aqui, salve família. Vocês acreditam que se tu não tá sendo odiado, não tá fazendo algo grande? Vejo o Twitter sempre farpando o Flow e o Pondé. Olha aí. acho que ele deve estar fazendo uma citação de uma suposta frase do Napoleão. Suposta, porque todo mundo supõe frases do Napoleão. Igual a Clarice Lispector. Que é a mesma coisa, é a frase de fulano e tal. Que ele teria dito várias vezes que você mede o caráter de um homem pelo número de inimigos que ele tem. No caso do Napoleão, dá até pra imaginar que ele tenha falado isso pelo número de inimigos que ele fez, né? Ah, matou tanta É. gente aí, atacou todo mundo. Mas é isso, Pondé. Obrigado demais pelo papo. Obrigado por vir aqui mais uma vez, Eu cara. que agradeço. É, Comida mexicana, charuto. É pra eu levar esse charuto? É, seu. Mas eu realmente... Eu não tô falando isso só porque é você que tá aqui, mas pra mim é uma delícia ter esse papo com... Aquele lance que eu te falei depois que acabou o Flow. 2 idiotas com cara inteligente, entendeu? É legal, é muito Que aí bom. ele falou assim, pra 2 idiotas vocês até saíram bem. Vou repetir a mesma coisa. Cada vez melhor. 2 idiotas com patrocínio pensando cada vez melhor. Graças a Deus, agora os idiotas têm patrocínio. Aleluia! Cara, saindo daqui eu vou fazer algo que eu ia fazer e esqueci da outra vez que tu apareceu lá no Flow, que era entrar lá no site e comprar teu curso, cara. Eu vou fazer isso, prometo. Olha só do curso aí rapidão, antes de tu... Qual deles? Sei lá. Eu Onde tô acha todos? lançando um curso sobre pensamento conservador. Da hora. Vou lançar no final do mês. Tá é isso precisando, aí. hein? Porque a galera parece que não entende. Pra o que quer organizar ser. um pouco É. isso na filosofia, com vários 6 autores estudados. Da hora. E aí o site é... Pondécursoonline.com. Pondécursoonline.com. Vai lá. A gente dá o curso pra você, eu te mando. Duvido. Eu juro. Ah, eu quero um também. Eu dou Tu nem vai Aí fazer. sim. Tô dizendo. Tu nem vai fazer. O cara é o Timothy Leary, cara. Vou ver quem é esse cara, viu? Põe no Google. Mas obrigado, Pondé. Foi Obrigado foda, a vocês, foda foi um uma prazer, vez. mais uma já vez. Tô, Prazer já é tô nosso, esperando a próxima conversa. Vamos encher o teu saco. Pode ser. Tá bom. Valeu, chat. Valeu, Obrigado galera. pela moral. Um beijo. Tchau, tchau.